Normalmente as pessoas, quando as pessoas perguntam o que é uma artrite e o que é uma artrose, para os médicos isso não quer dizer muita coisa, mas para a população ela está querendo separar em artrite como sendo uma doença que acomete as juntas e que dá alterações no sangue. É por isso que popularmente é conhecido como reumatismo no sangue. A doença mais clássica dessa daí seria a artrite reumatoide. E quando fala artrose, a palavra ose quer dizer doença. Então, na realidade, qualquer doença que pegue as juntas a gente pode chamar de artrose. É o nome técnico de uma doença que acomete as juntas, que é uma doença que tinha um termo de se chamar de degenerativa. Esse termo não é mais usado, porque degenerativa dá uma ideia de uma coisa que vai se acabar e não tem jeito. Isso não é verdade. Então, a osteoartrite é uma doença inflamatória, com inflamação mais leve do que a artrite reumatoide, por exemplo, mas que acomete as juntas e tem uma preferência por pegar, por machucar, por danificar a cartilagem e o osso. A osteoartrose, popularmente, a forma mais comum dela é o chamado bico de papagaio na coluna e nos joelhos, aquela dor intensa que as pessoas, às vezes, principalmente pessoas acima de 50, 60 anos de idade, têm, que dificulta muito a locomoção no joelho, por conta de envolver, de machucar os joelhos e também o quadril. Toda vez que a gente fala em doenças que não têm causa definida, uma causa bem clara, ou doenças que duram muito tempo, a gente tem que pensar não em cura para essas doenças, mas em forma de melhorar a qualidade de vida das pessoas e fazer com que elas vivam todo o tempo que elas iam viver, mesmo tendo a doença. Isso pode ser conseguido na osteoartrite. Em geral, são pessoas acima de 50 anos de idade, mas com o progredir da idade, vai aumentando a frequência. Talvez uma das razões disso seja porque você perde músculos com o tempo, a sua musculatura, a sua parte física fica comprometida. Então, não é nem que a doença às vezes ficou mais grave, mas é que você está mais frágil para enfrentar a doença. Então, se você pegar uma pessoa de 50 anos que está pesando 70 quilos, e você pegar essa mesma pessoa com 70 anos, pesando os mesmos 70 quilos, a quantidade de gordura que ela vai ter no corpo vai ser maior e a quantidade de músculo vai ter menor. Ter uma musculatura boa, praticar exercícios regularmente, ter hábitos de vida que são os chamados considerados saudáveis, principalmente evitar ingestão de comida gordurosa, gordura animal, né? Coma pouco sal e coma pouco gordura animal. Não tem muito segredo. Qualquer tipo de vegetais, principalmente frescos, aí entra frutas, legumes, né, que a gente às vezes se esquece, mas batata, cenoura, chuchu, beterraba, todas essas coisas do dia a dia, não tem grande mistério, nem precisa gastar muito dinheiro. E coma alimentos com quantidade reduzida e fracionada. Evite coisas que levam muito molhos, como esses molhos brancos, coisas fritas, que vão trazer calorias para você, ou seja, gordura, que não vão lhe ajudar e vão fazer com que você tenha outros problemas, não só a osteoartrite, mas outros problemas, inclusive até no coração, quando você tiver, por causa de aumento de pressão alta. Não existe ainda uma medicação que você possa dizer com todas as letras, olha, essa medicação impede a progressão da osteoartrite. Não, existem medicações que podem ajudar alguns pacientes. Agora, para alívio das dores, essas medicações que são chamadas de analgésicos e anti-inflamatórios ajudam, e ajudam bastante. Só que, como todo tipo de medicamento, podem ter efeitos colaterais. A rigor, todos os anti-inflamatórios são similares entre si em relação à eficácia, mas o João pode responder melhor a um anti-inflamatório e a Maria responder a outro anti-inflamatório. Essa é uma das razões, de ter tantos anti-inflamatórios no mercado. Então, anti-inflamatórios trazem problemas para a saúde, precisam de orientação médica, aí é médico mesmo para orientar, porque pode trazer problemas, mas podem e devem ser usados. Em geral, os anti-inflamatórios são mais efetivos no controle da osteoartrite, dos sintomas da osteoartrite, do que os analgésicos. Analgésico é paracetamol, é dipirona, anti-inflamatório é ibuprofeno, cetoprofeno, diclofenaco. Você vai encontrar esses nomes mesmo na rede pública de saúde, esses medicamentos, e hoje
a boa parte deles tem baixo custo. Você pode fazer uso deles e ajuda. E aí as pessoas perguntam, será que aquelas pomadinhas fazem diferença para a gente usar? Aqueles anti-inflamatórios locais, géis, olha, géis que tenham medicação, ou seja, que tem diclofenaco na fórmula, ou que tem outros anti-inflamatórios como cetoprofeno, tá certo? Esses géis podem sim ajudar no alívio da dor e podem ser usados de forma local. Existem estudos bem feitos cientificamente mostrando eficácia. Agora, esses outros géis que não têm medicação, que apenas ficam quentes, esse não tem comprovação de melhora não. Não esqueça também que medidas físicas simples, como por exemplo, usar compressas para algumas pessoas de gelo, para outras pessoas mornas, ajudam e melhoram a qualidade de vida. Usar artifícios, que a gente chama de órteses, que são bengalas, palmilhas, procurar orientação para isso. Você pode ficar com vergonha de usar a bengala, mas acontece que a bengala vai lhe ajudar a andar melhor, com menos dor e mais ainda, nos idosos mesmo, diminuir o risco de quedas, que é um problema que como as juntas estão às vezes machucadas, você não tem bom equilíbrio e aumenta a chance da pessoa cair. Portanto, o uso de medicamentos tópicos, ou seja, locais, aquelas pomadinhas que você passa, ou géis, ou cremes, que tenham medicação, não é qualquer tipo de pomada e gel, e o uso de substâncias, de aparelhos como bengalas, andadores, muletas, palmilhas, que são tratamento não farmacológico, ou seja, sem usar remédios, são muito importantes na osteoartrite. Junto com a melhora da sua aptidão física, da sua qualidade física, provavelmente vão melhorar muito sua qualidade de vida. E aí você pode, quando necessário e com orientação médica, fazer uso também de medicação.